Esse vídeo contém spoilers. Se você não terminou a quarta temporada de Stranger Things, não assista. Ed é um personagem curioso. Ele apareceu por apenas uma temporada e conquistou o povo. Depois que fiz o vídeo sobre Steve Harrington, me chamou a atenção que surgiram 3 comentários pedindo um vídeo sobre o Ed. Eu me questionei do porquê e o que eu poderia falar sobre. Assisti o recap das Entre Migas e a convidada Ju Cassini afirmou que seu personagem favorito da série era o Ed. Um cara que surgiu depois de 3 temporadas e ainda conseguia ser um personagem novo e fresco, conquistando muita gente ainda que tivessem vários personagens na série. Ao mesmo tempo que me surpreender, também aumentou minha curiosidade em falar sobre, porque ainda que não estivesse no meu top 5 personagens, eu me diverti muito com ele e chorei horrores com sua morte. Sendo assim, ele seguiu a fórmula do personagem inédito que falece em Stranger Things. Cada temporada teve um. Bárbara na primeira, que passa do escanteio, Bob na segunda, que até então era o que tinha doído no público por ter conquistado com seu carisma, sua doçura ou inocência, Alexei na terceira, porque ele é fofo e engraçadinho, mas sinceramente não tinha muito a agregar mesmo. Só que aí veio o Ed na quarta temporada. Líder do Hellfire Club, um grupo de excluídos, nerds, que adora RPG, mas por um acaso tem estilo, uma personalidade. Os samaritanos olham com desdém para o grupo diante dos comentários sobre a má influência que jogos com monstros provocam, mas não existem provas suficientes para menosprezar tanto essa galera. Cada bolha cuida do seu e tudo bem. Todavia, Ed também curte uma coisa mais pesada, que ajuda a fugir da realidade. Chrissy, a líder de torcida, que namora um samaritano, passa por algo sombrio que não entendemos ainda, e querendo algo forte para viver levemente, acaba indo na casa de Ed, só que morre ao ser pega pelo Vecna. Ed presencia tudo, se assusta e foge. Uma caçada pela vítima se inicia, e nós, logo no primeiro episódio, somos tão pegos de surpresa quanto ele pelo ocorrido. Da mesma forma que sentimos dó por não ser a sua culpa. Sua história então começa. Novos e antigos bidos, se curtirem o vídeo, deixem um like e compartilhem para chegarem novas pessoas, tal qual fãs de Stranger Things. Bom, de acordo com os 12 arquétipos de personagens estabelecidos por Carl Gustav Jung, o rebelde foi o que mais bateu com o Ed. A personalidade do rebelde tende a conectar com alguém que foge do status quo sem medo de ser feliz. São aqueles que fogem das regras e sentem a vontade de quebrá-las. Podem tanto serem líderes da liberdade, quanto trabalhar em segredo. São perseverantes, mas fracos em poder ou recurso. Só que o grande ponto é que o Ed não é tão perseverante ou aquele que vai guiar um grupo, então acaba casando com outro arquétipo, um que foi se moldando com o tempo. O sociólogo alemão Max Weber definiu o povo pária como um grupo social segregado, privado de organização autônoma, mas que ainda assim desempenha um papel essencial no sistema. A filósofa Hannah Arendt aprofundou o conceito ao transformá-lo em uma figura política e existencial, dividido em 2 possibilidades após a exclusão, com o parvenu sendo aquele que quer ser aceito, negando a própria identidade, e o pária consciente, aquele que aceita sua condição de marginalizado para manter sua integridade e denunciar as injustiças da sociedade. Embora o pária não conste formalmente na lista clássica dos 12 arquétipos de Jung, ele é o criador da teoria dos arquétipos, e na psicologia junguiana, a figura do pária manifesta-se frequentemente através do arquétipo da sombra. Como o site da Universidade Municipal de São Caetano do Sul afirma, a sombra é a parte reprimida e obscura da personalidade. É a parte de nós que preferimos não reconhecer, mas que desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Aprender a lidar com a sombra é um dos principais passos na jornada de individuação.
Ao longo da temporada, o arco de Ed é dominado pelo seu desejo de se redimir de um ato de covardia: fugir quando Chrissy Cunningham foi morta. Apesar de se declarar um covarde, ele confronta seus medos e acaba fazendo o sacrifício final para salvar seus amigos. Sua morte heróica, embora trágica, solidifica seu status como um herói genuíno aos olhos do público e dos personagens principais. Ele evita o clichê do valentão ou do traficante com coração de ouro, oferecendo uma versão mais complexa de um personagem deslocado que prova seu valor e bravura diante do perigo sobrenatural. Sinceramente, não tem nada mais fácil de se identificar do que com um personagem deslocado que passou por uma situação em que sentiu medo e se acovardou. Todos já fizemos isso. Mas vai além disso. A provável cena mais importante e fundamental do primeiro episódio da quarta temporada é a conversa de Ed com Chrissy. Porque veja bem, Ed foi apresentado como esse cara que não tem medo de ser quem é, um nerd metaleiro, dois extremos para os anos 80, já que seriam gostos anormais para o grande público naqueles tempos. Isso de cara faz a gente se atrair por ele, principalmente se temos algo em comum, que é gostar de algo que você não vê todo mundo falando. Meu caso é quadrinhos, por exemplo. Mas esse é o caminho para simpatizarmos com ele. Ainda falta algo para conquistar. Principalmente se você não se identificou com o lance dele ser um cara excêntrico, desvinculado da sociedade. Aí vem a Chrissy. Poxa, olha a primeira cena dela. Não poderia ser mais clichê. Seria fácil já vermos como uma menina malvada. A líder de torcida que namora o maior jogador da escola, com aquele visual de quem tem tudo na vida e poderia até ser uma chata com os réis adolescentes normais. Ela literalmente poderia ser a inimiga da 11 na escola da Califórnia. Mas aí vem a quebra de expectativa. Vemos ela triste nos corredores e amedrontada no banheiro da escola. O que ela tem? O que está acontecendo? Aquele escudo formado sobre ela ser uma pessoa ruim vai embora. Sentimos pena e curiosidade sobre o que pode estar acontecendo com ela. Ela anda sozinha pro meio do mato. Nossa cabeça tá fervendo sobre o que raios ela tá fazendo indo pra lá. E o Ed surge do nada. Uou, como assim? A líder de torcida encontrando o metaleiro jogador de RPG no meio do mato? É um caso? Ele é um perseguidor? Não. Ela está querendo uma droga e ele tem os meios para isso. Ed Manson é fornecedor de maconha. Se você não ama ele aqui, você é doido. Brincadeira, gente. Bebam água. Ed nota que tem algo de errado com a Chrissy. Pra ele é estranho. E pra gente também. Porque ele demonstra ter a mesma visão que a gente. O que essa garota tá procurando aqui? E por que ela tá assim? O personagem não zoa ela, não menospreza. Ele a tranquiliza. Ninguém vai saber. Ele não vai contar pra ninguém. Se precisar, eles param ali também. Ele age como quem deixaria um bilhete de como você deve usar a parada sem que isso te afete de alguma forma pior, que torne visível. Chrissy se mostra visivelmente tensa ainda, com a cabeça em outro lugar, em Vecna, porque é isso que um monstro faz. Ed consegue o inimaginável, desperta ela se jogando para trás, fazendo ela rir. Da mesma forma que Max precisou lembrar dos momentos bons para lutar pela sua vida, Ed manifesta uma lembrança boa ali e agora. É uma situação que estranhamente causa no espectador uma sensação mista de que esquisito e também que confortável. É como se te desarmasse da mesma forma que desarmou ela. Ed brinca com o fato dela não lembrar sobre ele. Se mostra um cara legal. Ela comenta como ele não é exatamente o que esperava. E ela também não para ele. Um fato interessante é que ela cita a característica do personagem tocar guitarra. Ele fala que ainda toca e vai se apresentar. Fica no ar esse amor que ganha um beijo no fim do episódio ainda. A interação dos dois é tão fofa que acho difícil alguém não ter levemente torcido pela transformação da dupla em casal. Ainda assim, por aqui não se aparentam intenções, apenas duas pessoas que sempre estudaram juntas finalmente se enxergando, o que, novamente, dá pano pra manga em uma história de romance.
Ed oferece um preço mais barato pelo momento que tiveram e ela pede por algo mais forte, ao notar que as coisas estão piorando. Como sabemos, o final para os dois não é feliz, mas o poder dessa cena, dessa conexão, nos leva a justamente sentir o impacto do final do capítulo e a ver como nada é o que parece, sendo Ed um cara muito legal, melhor do que já parecia, presenciando um acontecimento que se tornaria um trauma e tendo que fugir. No decorrer da temporada, vemos mais desse personagem em fuga. Primeiro, passando algum tempo sozinho, tendo que se manter escondido, até que o rei da escola de Hawkins o encontre e ele precisa encontrar um novo cantinho. Cantinho muito habitado por Steve Harrington, como bem saberemos. Mas além disso, temos ele interagindo bastante com Dustin e Steve Harrington. Que ironia, não é mesmo? O cara vira o queridinho do público, passando boa parte de suas cenas com a dupla mais queridinha de Stranger Things. E isso é certeiro. Primeiro, porque a primeira vez que ouvimos falar sobre o Ed está relacionada ao Lucas não participar do D&D, como se ele fosse ficar pistola. E então, Steve demonstra repúdio ao estranho do Ed, dizendo que não participaria do jogo do Dustin. Ou seja, ainda que bem amigos, essa parte do mundo do Dustin não é bem a praia de Steve. Isso significa que Dustin encontrou um irmão mais velho com gostos parecidos. Por experiência própria, eu tenho duas influências mais velhas que divergem nesse quesito, de um ter mais papo e gostos parecidos do que o outro. Isso não significa que eu goste menos de um, mas automaticamente me leva a ficar mais próximo daquele que me conecto mais em interesses. A relação com Dustin é incrível. Quando você pensa que a amizade com Steve não poderia ganhar algo à altura, eles repetem o feito. É divertido, tem uma sintonia muito forte entre eles, dá pra ver como Dustin se importa e idealiza o Ed. No entanto, o que realmente ganha nossa atenção é o momento antes da batalha, de preparação, onde Dustin faz uma piada boba e Ed, ao invés de revirar os olhos, parte pra cima do garoto, como uma demonstração de afeto. É notável como o cara se solta com o garoto. A energia que passa com o Dustin diverge da sua interação com os outros do grupo, porque ele realmente é próximo do garoto e ama o garoto, a ponto de falar: "Não muda nunca. Promete pra mim?" É o famoso "não deixe de ser quem você é", porque são suas características e jeito único que o tornam único. Já cheguei a ver gente comparando isso com o fato do Steve não ter abordado a mesma coisa na segunda temporada, onde na real leva o garoto a se portar como ele. Mas de forma alguma eu vejo desse jeito. Dustin naquele processo está em autodescoberta e Steve é uma inspiração. Ele se inspira no cara e se molda a partir disso, porque acha que vai mudar algo. Não muda, como bem veremos. Isso é quando ele percebe que nem todas as cartadas mais manjadas da Terra levarão a uma garota a se interessar por ele. Seu estilo volta ao normal na terceira temporada, e nenhuma vez vemos Steve julgando isso ou querendo colocá-lo para ser como ele. Enfim, Ed se mostra um cara que tem carinho pelo Dustin, como ele é, que entende suas piadas e referências, coisa que o Steve reage de outra forma, mas por exatamente não fazer parte do mesmo mundo, não entender. Acontece, não é uma questão de repudiar o outro, são bolhas diferentes mesmo. Pode ver que Steve e Robin falam uma língua mais próxima. Mesma coisa aqui no canal, quantas vezes vocês já não viram meus amigos falarem coisas que eu fico boiando? Sendo assim, Ed e Dustin não são heróis, e serão o bode expiatório juntos para os morcegos do mundo invertido. Ed obviamente protege Dustin e toma uma atitude em prol de enfrentar tanto os demônios do inferno quanto de seu interior. E aí vem alguém que pode ter auxiliado para essa decisão: o herói Steve Harrington. Steve tomou a decisão de investigar o buraco na água, que acaba por atrair o cipó que o puxa para o outro mundo. Nancy e Robin não pensam duas vezes. Ed se vê numa situação como qualquer um de nós. Estou com medo, não iria, nem a pau,
mas 2 mulheres foram atrás do cara. Eles estão me ajudando desde o começo. Se eu não for, fica feio, né? Então bora. Ele ajuda como pode e Steve agradece depois. Ed não mente sobre seus pensamentos, sobre seu cagaço, e ainda revela sua inveja do cara. Pais ricos, popular, garanhão, não é babaca? Não dá, cara, não dá. Isso vai contra todas as leis do universo. Junte os 2 pontos de Ed com cada personagem. Ele fala para não mudar, e com o outro, ele não tenta esconder quem é, seus desejos e anseios, ou até mesmo sua covardia. Ele é sincero consigo mesmo. É o tipo de coisa que naquela época era difícil de ver. Não ironicamente, Dustin, entre as crianças, é a que mais se aceitava por ter trabalhado isso desde a 2ª temporada. E entre os adultos, Robin tá se entendendo, Nancy evoluindo, Jonathan ainda confuso sobre as decisões que vai tomar, e Steve entrando numa crise pós-escola e de sentimentos. Ed Manson é o único jovem adolescente que faz o que muitos de nós queremos, que é não ter vergonha de ser quem é, independente do ambiente ou das visões julgadoras. Conforme ele se aproxima da Robin e de Steve, ele vai se sentindo mais à vontade para ser como é com Dustin, tanto que joga um beijinho pro Steve no penúltimo episódio. É o tipo de amizade que o Steve precisava também, uma masculinidade não tóxica ou frágil, mas que não vai sentir tanto a perda, porque nem tempo de se apegar ele teve. Essas interações do Ed com os personagens são tão legais que notamos como é um personagem que pode durar mais, que se daria bem com o grupo, que poderia evoluir além da quebra contra o fugir do perigo e fazer parte dos grupos de combate junto com o Steve, Robin e Nancy. Já que não à toa, ele encarna esse arquétipo do estranho que se orgulha de suas diferenças, mas lá no fundo sabemos que deseja uma aceitação de seu círculo íntimo. Como Ricardo Foltz comentou no site Medium em um post sobre o Ed, não é muito diferente do que fizeram com Steve Harrington, personagem de Joey Carey, que eu detestava até ele começar a ajudar crianças e criar laços com o Dustin. Ver personagens se conectando de forma genuína nos ajuda a nos conectar com eles também. É como quebrar lentamente as barreiras de quem uma pessoa é, descobrindo quem ela realmente é através da intimidade e da vulnerabilidade. Então, quando o Ed decide ser um herói, sabemos por que ele está fazendo aquilo, sabemos como isso veio, e dói muito, justamente por cada ponto dele durante a temporada ter sido trabalhado para nos apegarmos a ele. Ed, antes de fazer seu espetáculo, diz que é em homenagem a Chrissy. Isso mostra o tipo de homem que ele é, do cara que conheceu uma pessoa, viu a bondade naquela pessoa, quis ajudá-la, a perdeu e, independente de toda a reverberação negativa que isso teve em sua vida, isso não importa mais do que a vida dela, o que ela significava. E do mesmo jeito que talvez ele pudesse ter ficado ali e ter impedido, mesmo que não tivesse como, ele vai continuar ali e não deixar que outra pessoa com quem se importa seja atingida. Ele luta e é devorado. É torturante de assistir. E piora quando diz para Dustin que aquele é o seu ano e não fugiu dessa vez. Seu ano porque foi aceito, lutou contra seus medos, provavelmente não repetiria de ano e fez algo significativo. É difícil de ver, principalmente sabendo que a cidade de Hawkins nunca saberá e pior, vai crucificar ele. Pelo menos Dustin fala pro seu tio que ele foi um herói. É reconfortante, mas doloroso. A 5ª temporada mostra seu impacto. Robin cita algo que aprendeu com um amigo para a namorada. Steve fala de Dustin do modo que o Ed falou. E nosso Dustin, sendo o que mais sentiu a perda, mantém vivo o que ele criou, sem ainda entender como superar. Ou melhor, seguir em frente. Não quero me repetir, acho que ficou claro do motivo para o Ed ser tão amado, do quanto ele foi trabalhado para isso, para conquistar, mesmo os produtores, na inocência, não esperarem pela comoção que o metaleiro iria receber.
Então, quero vangloriar a atuação de Joseph Quinn. Após ver mais de sua filmografia, graças ao ótimo agente que ele arranjou, é notável o contraste que ele consegue fazer com divergentes personalidades. Aqui, ele consegue dizer muito no olhar, principalmente nos pontos da história onde não entende o que está acontecendo. Está apenas assustado. Não pode falar para ser pego. O medo é visível, tal como seu amor pelos amigos, pelo jogo e pelo rock. Você enxerga prepotência, mas carinho no seu jeito. Da mesma forma que sua fisicalidade entrega a parte atrapalhada quando cai em situações alarmantes, ou o impacto da música em suas veias quando finalmente toca sua guitarra. Seu sorriso é sincero, e é nessa sinceridade que nos entregamos e nos perdemos. Uma inocência amorosa que pode julgar, mas só até conhecer, e então vai acolher, sem fingir ser outra pessoa. É alguém para se espelhar, e assim sendo, é alguém para não esquecer o que um dia representou. Um agradecimento aos apoiadores do Catarse, que viram esse vídeo nascendo do nada, rápido até, aos que pediram por um vídeo do Ed e farão esse estourar, e as 3 publicações que me ajudaram no roteiro desse vídeo. O link das 3 estarão na descrição.